Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. E este é o terceiro vídeo que eu estou gravando da série de aulas sobre História de Goiás. Inicialmente, eu gravo essas aulas para quem vai fazer o concurso da Prefeitura de Goiânia, mas lembro que o conteúdo vai ficar disponível para qualquer pessoa que queira aprender sobre História de Goiás e qualquer pessoa que faça algum concurso que venha depois. A minha preocupação, uma das preocupações que serviu como motivação para gravar esses vídeos, é que eu vejo muita informação errada sendo divulgada na internet. Quando você coloca na busca do YouTube História de Goiás, aparecem muitos vídeos. E muitos vídeos com 20 mil, 50 mil visualizações e às vezes divulgando informações erradas. Como assim, né? Que arrogância é essa de dizer que a informação está errada? Existe um conceito na academia, no mundo acadêmico, universitário, que se chama estado da arte. Como assim? As pesquisas, elas estão sempre sendo revisadas. Então, quando você vai estudar história, não é simplesmente você achar qualquer livro em qualquer estante velha, ou uma apostila, e ler aquilo lá e divulgar aquelas informações, porque muitas vezes essas informações já foram revisitadas, revistas, elas já foram atualizadas, então às vezes uma informação foi corrigida. E se você prestar atenção, quase todas as aulas de internet dizem a mesma coisa. Então, a História de Goiás começa falando lá da sociedade colonial, da sociedade mineradora, e às vezes alguma informação que já foi corrigida, ela acaba sendo divulgada insistentemente, de forma equivocada. Como que a gente faz a correção dessas informações? É por isso que existe no mundo acadêmico as revistas científicas que publicam artigos que são resultados de pesquisas. Ou seja, para você estar atualizado quando você estuda um assunto, isso que é o estado da arte, não basta você pegar qualquer coisa e ler um livro antigo, uma apostila que você ganhou de alguém que estudou há 10 anos atrás. Você precisa ir nessas revistas e ver quais são as últimas informações disponíveis sobre o assunto que você está estudando. Este é o diferencial deste canal. Eu tenho buscado fazer justamente isso, trazer uma informação que eu tenho um critério muito exigente de saber se essa informação está correta e se essa informação está atualizada. Eu costumo dizer muito para os meus alunos que o papel do professor no século XXI não é mais trazer informação, porque quando o aluno vai para um cursinho, vai para uma escola, ele já tem muita informação. Então, o papel do professor é ensinar o aluno a navegar neste mundo cheio de informação. Se antigamente havia pouca informação, o professor era aquele que detinha a informação e passava para o aluno, hoje o papel é o contrário, hoje existe excesso de informação. O aluno chega na escola sobrecarregado de conteúdo e aí o papel do professor é ensinar. É isso que eu tenho buscado neste canal. Ensinar você a navegar pelo conteúdo da internet, ensinar você a navegar no tema específico agora, que é a história de Goiás, com segurança. Agora, tem gente que me manda mensagem dizendo: eu gosto muito das suas aulas, mas eu não vou divulgar porque eu não quero ajudar os meus concorrentes. Então, aí a gente tem um problema sério. YouTube não é caridade, então não é uma aula particular. O YouTube ele funciona pela interação que se tem. Gravar um vídeo como esse é muito, muito trabalhoso. Preparar a aula, gravar, editar o vídeo, subir na plataforma. E assim, uma das maiores dificuldades é condensar um conteúdo muito grande, extenso, em um vídeo curto, porque senão também as pessoas não assistem. E qual é o pagamento que você tem quando você faz todo esse trabalho? A interação. A pessoa que está assistindo dar like no seu vídeo, compartilhar para que mais pessoas assistam, escrever nos comentários para que o YouTube veja que está tendo resposta do público. Então, este terceiro vídeo está sendo uma última tentativa, porque o primeiro e o segundo que eu gravei tiveram mais de 100 visualizações, mas em torno de 30 curtidas. Então, 70% que assistem esses vídeos
não gosta. É um público muito grande, se for parar para pensar. Então, se não tiver essa interação, se não houver curtidas, comentários, compartilhamento, eu não vou continuar tendo o trabalho de fazer todo esse vídeo para que as pessoas assistam e não tenha interação. Então, eu vou tentar mais uma vez, e aí se continuar eu continuar recebendo mensagem de pessoas dizendo que não vão compartilhar o vídeo porque não querem ajudar concorrentes, então eu não vou mais gravar sobre isso, eu vou voltar para o foco do canal, que é mais voltado para a história das religiões, ok? Então, neste vídeo, a gente está continuando a sociedade colonial, a sociedade mineradora da história de Goiás. Se você assistiu os 2 vídeos anteriores, você entendeu, sabe do que eu estou dizendo. Eu vou fazer um pouco diferente. Eu listei aqui as 10 piores pegadinhas que podem cair na sua prova ou as 10 maiores pegadinhas que podem te prejudicar. Eu vou fazer este caminho porque vai ser mais relevante do que eu ser mais um canal dizendo aquelas coisas básicas sobre a história de Goiás, colônia que todo mundo já sabe, que tinha os bandeirantes, que tinha a cobrança de imposto, que tinha contrabando e etc, ok? Bom, quais são essas pegadinhas? O primeiro é pensar que os mineiros eram os mais ricos. Como a colonização de Goiás aconteceu em função da mineração, a sua tendência é pensar que era muito legal ser mineiro e que os mineiros saíam da capitania de São Paulo, iam para o interior, que depois vai ser Goiás, e essa região, e isso dava muito certo, era muito legal, muito massa, vamos ser mineradores, e era uma coisa que dava muito certo, a pessoa voltava para a sua capitania rica. Então, não. Os mineradores não eram os mais ricos, pelo contrário, era muito difícil ser minerador, dava muito errado, a maioria não conseguia ser bem sucedida, acaba que vão ter alguns que vão se dar bem, eles vão eles vão ser grandes mineradores, porque eles vão ter um número muito grande de escravos que vão trabalhar para eles, e é isso que vai fazer o sucesso. E aqueles que não conseguem ter esse número muito grande de escravos, não vão conseguir, não vai dar certo para eles. A questão aqui os mais ricos dentro da sociedade mineradora eram os comerciantes. Por quê? Porque não existia, não chegava uma circulação de moedas, de dinheiro nessa região que depois vai se tornar Goiás. Então, o que funcionava como moeda era o ouro. E acabava que muitas vezes o que o minerador conseguia extrair de ouro, ele usava para comprar algumas coisas que ele precisava. Então, o ouro ia parar na mão do comerciante. O comerciante era o que se... Então, grava isso, tá? Se você vai cair alguma questão nesse sentido na sua prova, o comerciante era o que se dava melhor na sociedade mineradora, do ponto de vista econômico. Aliás, fica até o fim do vídeo que eu vou dar 3 dicas para você fazer a sua prova. 3 dicas de concurso muito importantes no final do vídeo. Bom, a segunda pegadinha é você imaginar que a administração funcionava. No vídeo passado eu expliquei que você tem algumas funções, né, que seria o ouvidor na função de juiz, o administrativo militar. Você tinha o provedor, que cuidava da cobrança de impostos, que seria uma espécie de secretário da Fazenda, da Economia, mas isso não funcionava muito bem. As funções não eram muito bem definidas, as atribuições. Não era igual hoje, que você tem uma Constituição que diz o que o Judiciário faz, o Executivo faz. Não, não era assim. Então acabava que muitos intrometiam na função do outro, e isso acabava gerando muitas brigas, muitos atritos entre esses, vamos dizer assim, governantes da região, ok? Então não imagina que tudo funcionava muito bem, ao contrário. As coisas não funcionavam nada bem, porque sempre tinham conflitos. Bom, o terceiro ponto é você pensar, o índio era oficialmente explorado. Então, por que eu coloquei oficialmente? Porque não. O governo de Portugal era contra a escravização do índio e era contra as guerras, exterminar esses índios. Porque
inclusive já expliquei, existia o regime do padroado. Então, o Estado português ele estava a serviço também da Igreja Católica. Era o Estado português quem sustentava os jesuítas, que tinham a missão de evangelizar esses índios. Então, é claro que para muitas pessoas, principalmente para aqueles que iam nas bandeiras, o índio era visto como um animal que simplesmente estava ali para ser caçado, né? Então, se ele tem uma terra que nos interessa, vamos expulsar esse índio e tomar essa terra. Mas essa não era a posição oficial. Tanto é que muitos superintendentes, o governo geral, eles tinham vários conflitos, porque era seu papel defender esses índios. O que era autorizado era um negócio chamado de Guerra Santa, que era você poderia enfrentar os índios e escravizá-los se eles atacassem primeiro. Então, e às vezes acontecia, né? Algumas tribos indígenas eram mais resistentes, né? Atacavam e tudo, do que outras que se assimilaram mais facilmente aos jesuítas e aceitavam serem colocados nas famosas reduções, aldeias, onde eles eram catequizados, ok? O quarta pegadinha é você cair em alguma questão no sentido de que os escravos não sofriam. Por quê? Na década de 1930, né, teve o Estado brasileiro quis investir numa memória histórica do Brasil, e aí um dos autores muito famoso naquela época foi o Gilberto Freire. E ele criou um conceito, uma ideia que hoje se chama de mito, que era o mito da democracia racial, que era a ideia de que as raças conviveram muito bem na história do Brasil. Então isso gerou a ideia de que não era tão ruim ser escravo, porque acabava que tinha alguns acordos, algumas regalias. Então isso é um equívoco muito grande. Aí você diz assim, mas eu já aprendi que o escravo conseguia juntar dinheiro e comprar a sua alforria. Quando ele estava lá na mineração, ele juntava ouro e comprava alforria. Tinham esses casos? Tinham. Era constante? De certa forma, sim. Mas você tinha muito mais escravo que se dava muito mal. Tanto é que o tempo de vida era de 10 anos. Ou seja, quando o escravo ia para a mineração, a situação que ele trabalhava era tão ruim que ele durava aproximadamente 10 anos e morria. Muitos ficavam enfermos, inclusive esse era o problema daquele dono de poucos escravos, não conseguir ascender, não conseguir ter uma ascensão econômica por meio da mineração, porque ele tinha 2, 3 escravos e aí esses escravos logo ficavam doentes e ele não conseguia uma produção considerável. Olha só, era muito comum a presença de quilombos, né? Tem quase perto de toda grande cidade, grande para os termos da época, você tem quilombos. Ora, por que o escravo ia fugir se a vida dele não fosse ruim, se ele não sofresse? Se fosse tão legal ser escravo, por que ele ia fugir e formar quilombos? Então, isso é um mito que já foi superado. Por isso eu digo que a gente tem que estar sempre atualizado nos estudos históricos. Então, cuidado para não cair numa pegadinha nesse sentido. 5. Não existia agricultura. Tem gente que imagina que todo mundo que veio para a região de Goiás na época da mineração só vinha para ser minerador, para procurar pedra preciosa. Não, você tinha outras funções. Você tinha comerciantes, que eu já disse que eram os mais ricos. Você não tinha muitos mestres, aqueles que praticavam outras profissões, como ferreiro, serralheiro, pedreiro. Esses eram muito difíceis de serem encontrados, porque ele não tinha motivação, ele tinha espaço nas capitanias litorâneas. Para que ele ia para o interior prestar esse tipo de serviço? E você tinha, sim, alguns que iam para a agricultura, né? Porque, assim, claro, depois da mineração, aí vai vir a agropecuária, que vai ser, assim, vai ter o seu momento nessa história, mas durante a sociedade mineradora, você também já tinha pessoas que estavam na roça.
Mas isso não era legal, porque não tinha status. Você ser um roceiro, ou seja, trabalhar na roça, era visto de forma negativa, porque era o cara que tinha ido para trabalhar na mineração, não deu certo na mineração e acabou indo para a agropecuária. Então era como se fosse uma espécie de fracasso. Ele se tornou um fazendeiro por falta de opção, porque ele não conseguiu se dar bem na mineração. 6. O contrabando funcionava. Essa é clássica. Todo mundo que estuda história do Brasil colônia, história de Goiás durante a mineração, sabe que Portugal cobrava o quinto e que se desenvolveram várias técnicas para contrabandear esse ouro sem precisar pagar. Todo mundo conhece a historinha do Santo, do Pauoco e outras. E aí se tem aquela ideia que era uma maravilha, que era uma alegria, todo mundo contrabandeava ouro, Portugal ficava chupando o dedo e todo mundo saía com ouro escondido e ficava rico. Não era assim. Portugal tinha vários mecanismos de controle e funcionava. Tanto é que, no caso do Brasil, né, da América Portuguesa, você tem muito menos contrabando do que a América Espanhola, ok? Lá na extração de prata que você tem na Argentina, né, nos países que formavam em torno do Rio da Prata e tudo, esse era muito maior. Então Portugal tinha sim um controle considerável. Como que era isso? O seguinte, quando você extraía ouro, você podia circular com esse ouro, circular com o ouro dentro da capitania. Você só precisava ir para a casa de fundição e pagar o quinto se você fosse sair da capitania com esse ouro. Então, e no começo, você só tinha a casa de fundição em São Paulo, que era às vezes de 1.000 a 2.000 quilômetros de distância dos principais pontos de mineração. E aí, como que Portugal controlava isso? Ele não abria outros caminhos. Você só tinha um jeito de você ir até a capitania de São Paulo, e isso era um controle que tinha suas falhas, mas de certa forma funcionava, e isso impedia que as pessoas impedir outros caminhos era uma forma de controlar para não haver contrabando. Depois feita a casa de fundição na cidade de Goiás, porque daí havia muita reclamação de ter que ir até São Paulo para fundir esse ouro. Depois, ao norte, também foi feita a casa de fundição lá em São Félix, onde hoje é o Tocantins. E aí sim, quando você já tinha essas casas de fundição, que você vai ter a abertura de outros caminhos, certo? Agora, então assim, existia assim um controle, mas uma coisa interessante aqui, tá? Muito cuidado com isso. Quem acabava levando o ouro para a casa de fundição não eram os mineradores, porque como eu já expliquei, os comerciantes acabavam tomando esse ouro por meio do seu comércio. Então, quem levava o ouro e quem praticava muito essa questão de contrabandear eram os comerciantes, ok? E veja, né? O imposto principal era o quinto, não era o único, você tinha outros impostos, inclusive o dízimo, porque como eu expliquei, você tem o regime do padroado, não existia separação entre igreja e Estado, então você pagava o dízimo como um imposto civil. Você tem outros impostos, e aí quando Portugal percebeu que havia muito contrabando, o que ele fez? Ele mudou de quinto para captação. Você pagava não pelo tanto de ouro que você extraía, mas pelo tanto de escravo que você tinha trabalhando. Inclusive você pagava antes, e isso gerava muito prejuízo para aqueles pequenos mineradores, porque imagina, você tem 3 escravos, você leva os 3 escravos, você paga um imposto por ter 3 escravos, mas logo um fica doente e morre, você só tem 2, você pagou imposto por 3 e você vai colher só o ouro do trabalho de 2 escravos. Isso aí deu muito problema, tanto é que depois voltou para o quinto, ok? Mas então não pensa que era uma farra, havia sim um controle em cima. Tanto é que houve muita extração oficial de ouro. Em 1755, isso foi aumentado porque Portugal teve um terremoto e aí o Marquês de Pombal exigiu mais, aumentou a cobrança de impostos. Isso gerou vários problemas, inclusive a Inconfidência Mineira.
Mas assim, você vai ter muita cobrança de imposto que realmente funciona, que enriquece os cofres portugueses, né? Você tem muito ouro indo. Mas é interessante, porque mesmo assim, você tem sempre um déficit na balança, nas finanças públicas, ok? Essa administração toda, ela vivia endividada. O imposto que ela arrecadava nunca cobria as despesas dessa administração. Bom, o sétimo ponto é você imaginar o seguinte: beleza, já que você falou tanto da presença da igreja, existia o regime do padroado, o clero influenciava na política, então todo mundo era católico, todo mundo praticava a religião, era uma sociedade certinha. Não. Justamente por estar numa região mais interiorana, o controle oficial, inclusive da igreja, era muito pequeno. Tanto é que muitos que iam, sejam mineiros, comerciantes, os próprios governantes, eles deixavam as mulheres no lugar de origem e iam para essa região, e lá eles tinham várias amantes. Então isso era muito comum. E assim, depois eles voltavam, isso às vezes davam vários conflitos. E você tem outros problemas também. Por exemplo, para casar era muito caro, você tinha que pagar uma taxa altíssima para a igreja. Então muitos acabavam não casando, acabavam tendo o chamado regime de concubinato. E aí quando eles tinham filhos, eles não podiam batizar os filhos, porque eles não tinham casado. Então isso era uma confusão. As pessoas, assim, não existia, apesar de você ter essa estrutura, você não tinha uma presença jurídica muito forte. Porque assim, por exemplo, o batizado, o casamento, a morte, isso era administrado pela igreja e servia como registro civil. Agora, você tinha uma questão para resolver, né? Você levava isso para o juiz. E geralmente essa sociedade era muito complicada, assim, não existia imparcialidade, então você tinha a família mais próxima do juiz que influenciava a decisão, por isso que foi criado um negócio chamado juiz de fora, que era a ideia de trazer um juiz de fora para ele tentar ser imparcial, mas isso também tinha vários problemas, e acabava que a justiça era feita pelas próprias mãos. Então, o que você mais tem de crime nessa época é isso: uma família teve problema com a outra, ela mesma vai lá e resolve e assassina o seu desafeto. Esse era o crime comum. Agora, o roubo não costumava ter muito, assim, é uma ética que quem conhece o interior de Goiás ainda consegue perceber um pouco disso, né? O valor da palavra, o que é combinado verbalmente, aquilo tem uma questão de honra. Então era muito, você tem muito esse sentido. Mas as práticas da religião, muitas delas não eram observadas, e até os padres muitas vezes tinham suas concubinas, tinham filhos bastardos. Então não imagina que era uma sociedade certinha, todo mundo cumprindo a religião. Você tinha a presença da religião, mas você tinha esses problemas. Outra pegadinha é você pensar que existiam funcionários públicos, essa ideia de funcionário público igual é hoje. Porque assim, você tem aqui, né, a nobreza, e você tem os funcionários, que eram os burocratas, mas não é igual hoje que todo mundo quer ser funcionário público, quer passar em um concurso porque dá estabilidade, então a pessoa estuda, faz um concurso, que aí ele vai ter um salário todo mês. Não era assim. O funcionário público, ele tinha suas vantagens. Então ele comprava o cargo, ou seja, acabava que só quem tinha mais condição financeira é que conseguia ter um cargo público. E esse cargo público não pagava para ele. Às vezes ele recebia por determinados serviços que ele fazia, ou às vezes ele nem recebia. Ele tinha aquele cargo, mas por uma questão de status. Bom, 9. A população diminuiu depois da mineração. A sua tendência é pensar, bom, descobriram ouro, muita gente foi, isso aí vai ser a colonização de Goiás. Quando acabou esse ouro, quando acabou a mineração, foi todo mundo embora e a população diminuiu. Não, foi o contrário. E aí eu vou ter que gravar outra aula para explicar o porquê disso. Mas o que aconteceu foi que houve, na verdade, um aumento da população quando começou o declínio
da mineração. E por fim, subestimar lista de pegadinhas. Tem gente que acha que isso é bobagem, que isso isso não tem importância. Não, tem sim, porque tem. Se tem uma coisa que cai muito em prova de concurso, é pegadinha. Para quê? Para justamente ver quem realmente estudou e quem simplesmente está baseado no senso comum. Então, se você tem um monte de informação errada, um monte de senso comum, você acaba caindo nessa peneira que os concursos fazem. Então, não subestime a informação, o perigo da informação errada. Agora, como eu disse, eu quero te dar 3 dicas para a gente encerrar esse vídeo, 3 dicas de concurso. Aliás, antes disso, como já me falaram, pediram para eu me afastar para dar um print, então está aí a sugestão, quem quiser fazer um print. Aliás, eu vou começar então das 3 dicas. A primeira é, como é que um jeito legal, bacana de você estudar história. Eu costumo dizer isso muito para os meus alunos. Leia bastante e escreva. Então você tem aí uma apostila, um livro, você lê esse conteúdo, os artigos que eu tenho deixado aqui na descrição, você lê, você assiste uma aula, uma videoaula no caso, e lê de novo. E aí quando você está fazendo essas leituras, é bom você fazer anotações por escrito, ok? Então faça sempre essa dinâmica, leia, assista aulas e leia de novo o mesmo conteúdo, porque isso ajuda a fixar. Se de tudo não conseguir fazer isso, faça pelo menos uma vez, assista antes da aula ou leia um conteúdo depois que assistiu a aula. Agora, a segunda dica, essa das 3 é a mais importante, é o seguinte: tem muita gente que me pede para resolver questões de provas anteriores. Isso não ajuda. Por quê? Tem gente que pensa que prova de concurso segue uma tendência. Então, se eu estudar as provas anteriores, eu vou me preparar melhor para o concurso que eu vou fazer na próxima prova. Então, isso não existe. Sabe por quê? Depende de quem está fazendo o concurso. Quando é uma instituição privada que foi contratada para elaborar a prova, pode até ser que exista isso. Mas quando você pega, por exemplo, a UFG, ou o famoso CESP da UNB, nas instituições, nas universidades públicas, existem as comissões que cuidam. Então, por exemplo, você tem o Centro de Seleção da UFG, você tem comissões que elas mudam. Então, por exemplo, a UFG elabora um concurso em 2010. Aí esse Centro de Seleção vai elaborar um novo concurso em 2020. Não são mais aquelas pessoas. Essa comissão ela já foi mudada, são outros professores que compõem. E aí vai depender de quem são esses professores para elaborar a prova. Então, aquela comissão anterior elaborou provas que enfatizavam um tipo de questão. Essa comissão vai elaborar outra. Então, resolver questão anterior pode te ajudar em algum aspecto, como você adquirir mais conteúdo, mas não vai te ajudar na questão de metodologia, porque não existe tendência, porque as comissões que elaboram provas de concurso nas instituições, principalmente nas universidades públicas, elas mudam com o tempo. Então, não existe tendência. O que existe são alguns princípios. Por exemplo, é óbvio que a UFG não vai fazer uma prova ridícula, com questões bobas. Então, as provas sempre serão inteligentes. Ou seja, não basta você saber que a colonização de Goiás foi feita por bandeirantes. Isso aí é só um dado. Agora você tem que saber interpretar esse dado. O que significou isso? Qual o papel desses bandeirantes? Como que a memória desses bandeirantes foi construída? Como que ao longo da história foi resgatada a imagem do bandeirante para justificar outras ações políticas? Então, uma coisa que sempre vai ter numa prova de uma universidade pública, quando uma universidade pública elaborar uma prova, é que sempre vai ser uma prova inteligente. Isso não só para o UFG fazendo o concurso da Prefeitura de Goiânia. Sempre que você tem uma universidade pública fazendo prova para qualquer concurso, seja de qualquer prefeitura, sempre vai ser uma prova inteligente. Sempre vai ser uma prova
problematizante, uma prova que quer saber se você consegue interpretar aquela situação, reflexiva. Nunca você vai ver uma prova de universidade pública com questões conteudistas. Quem foi o bandeirante que fez tal coisa? Entendeu? Que isso já foi, isso é muito superado. Tá? Agora, a tendência, você achar que porque uma prova foi de um jeito, a outra vai seguir aquela tendência, você está perdendo seu tempo pensando nisso. Por isso que é muito melhor você estudar adquirindo conteúdo e fazendo reflexões do que resolvendo questões anteriores. E aí a terceira e última dica é o seguinte, isso não é só para esse concurso, tá? Isso é geral. Quem tenta de tudo não passa em nada. O segredo de você passar em um concurso é você ter foco, é você escolher qual concurso você quer passar e estudar sempre para ele. Tem gente que estuda, sai o concurso do Correio, ele estuda para os Correios, aí ele não passa. Aí sai o concurso do INSS, ele estuda para o concurso do INSS, aí ele não passa. Aí sai o concurso da Prefeitura, ele estuda para a Prefeitura e não passa. Por quê? Porque ele está sempre o tempo todo atirando para todo lado. Você tem que pensar o seguinte, o que você quer? Você quer fazer um concurso para INSS? Isso é um projeto de vida, você vai sempre estudar legislação previdenciária, vai sempre estudar esses temas que vão cair nessa prova para quando surgirem esses concursos, você está bem preparado para esse concurso, ok? Então, se você quer fazer concurso para a Prefeitura de Goiânia ou para algum órgão em Goiás, foque nisso e estude História de Goiás. Porque se você estuda História de Goiás para o concurso da Prefeitura de Goiânia, História do Mato Grosso para a Prefeitura de Cuiabá, História de Minas para a Prefeitura de Belo Horizonte, você nunca vai dominar nenhuma e não vai passar em nenhum, ok? Então é questão de ter foco. Então, como eu disse, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você clique, porque não custa nada para você clicar aí no like do vídeo, que é isso que vai dar o retorno para o canal. E compartilhar, porque se você pensa, eu não quero ajudar os concorrentes, aí você não está ajudando o canal. Então, se dessa vez nós tivermos retorno, tiverem likes, visualizações, compartilhamentos, continuarei as próximas aulas. Se isso não acontecer, voltarei para os temas que são o foco do canal, ok? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência e sucesso no seu concurso.